Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Estamos encerrando hoje o capítulo 4 do Princípio Vital, da parte primeira das causas primárias de O Livro dos Espíritos. Esse capítulo, que é dividido em 3 sessões, vai abordar, na última sessão do texto, o tema inteligência e instinto. A pergunta 71 traz a seguinte indagação: a inteligência é atributo do princípio vital? Ela é uma característica, um elemento do princípio vital? E os espíritos respondem que não. É interessante a gente lembrar que o princípio vital é uma variação daquela matéria primitiva, né, que foi mencionado lá atrás, quando foi tratado o tema da matéria. Mas aqui ele vai deixar bem claro de que é um elemento externo à matéria. E por isso os espíritos continuam respondendo da seguinte forma: não, pois que as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, ele deixa bem claro isso, são coisas distintas. Porquanto um corpo pode viver sem a inteligência. Kardec, numa nota, vai explicar um pouco melhor o que ele está querendo dizer. Mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. E aí ele está se referindo à inteligência como sendo uma característica desses seres aqui encarnados. É muito comum em algumas situações a gente associar a inteligência diretamente com o espírito. A inteligência é um atributo, é uma característica do espírito, mas não é o espírito em si. É como se fosse uma manifestação dessa ação do espírito quando se encontra aqui na Terra, ou em outros casos, como a gente vai ver, desse princípio espiritual. Esse é tema mais lá para frente. Eles encerram a resposta colocando a seguinte informação: necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Então a gente tem a matéria, quando é animalizada, quando ela tem a presença do princípio vital para dotá-la de ânima, de vida, de alma nesse sentido, né, de vitalidade, a essa matéria animalizada é preciso ainda que se una o espírito para que aí sim possa existir inteligência. Allan Kardec coloca para gente, numa nota a essa questão, a seguinte reflexão: a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos. Ele vai especificar para a gente quais são essas classes. E que lhes dá com o pensamento a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Então, é a presença, né, desse espírito manifestada aqui na matéria através da inteligência. A presença desse espírito vai permitir que esses seres orgânicos dentro da classe a que pertencemos, dentro desse grupo humano a que pertencemos, tenha a vontade de atuar, a consciência da sua existência e da sua individualidade, e ao mesmo tempo é o que vai permitir que cada um de nós interaja, se relacione com os outros seres semelhantes ou não, e até mesmo com o mundo. Kardec vai colocar na segunda parte dessa nota a seguinte explicação: podem distinguir-se assim. Primeiro, e aí ele vai classificar de novo os seres, mas com algumas informações a mais. Na primeira parte desse capítulo ele falou sobre os seres orgânicos e inorgânicos. Agora ele vai trazer a seguinte informação: podem distinguir-se assim. Vamos entender assim: os seres podem ser classificados da seguinte forma. Primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. E aí ele falou lá atrás, né, dos gases, oxigênio, da água, das rochas e assim por diante. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. A gente pode colocar aí, de certa forma, as plantas, alguns elementos próximos dessa ideia que a gente tem, dessa ausência desse pensamento, mas a gente vai falar mais ainda sobre essa questão do pensamento e da inteligência. Terceiro,
Os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais, além da vitalidade da matéria, tem a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. E é interessante porque ele já coloca aqui a informação de que é um princípio inteligente, não é necessariamente um espírito, o que significa que os animais podem ser entendidos como seres possuidores de inteligência, a gente já sabe disso. Uma inteligência distinta, né, da nossa, mas que não deixa de ser uma inteligência rudimentar. A questão 72 vai questionar qual a fonte da inteligência. E os espíritos respondem, já o dissemos, a inteligência universal. Lembrando, né, que lá atrás a gente viu na primeira questão que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, qual a fonte da inteligência? Essa inteligência universal. Nós somos criaturas deste Criador. Existe uma questão A dentro da 72. E Allan Kardec pergunta o seguinte: poder-se dizer que cada ser tira uma porção da inteligência da fonte universal e a assimila como tira e assimila o princípio da vida material? A gente pode dizer que da mesma forma que cada um de nós, né, retira parte, pelos sistemas que são próprios, desse princípio vital, dessa matéria primitiva, dessa fonte de vida primitiva, a gente pode dizer que cada ser retira a inteligência desse mesmo elemento? E os espíritos são muito hábeis na colocação, porque eles respondem que isso não passa de simples comparação, todavia inexata. É uma comparação que de certa forma pode ser colocada, mas ela não traz a verdade de tudo aquilo que é preciso ser pensado. Por que é inexata? Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Então, a inteligência vai ser característica de cada um de nós enquanto espíritos. Demais, como sabeis, há coisas, e a gente vai ouvir essa resposta com muita frequência, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é desse número. Eles nos lembram, mais uma vez, que de certa forma a gente ainda está no jardim da infância e tem conhecimentos que a gente só vai conseguir se apropriar deles quando a gente estiver, talvez, lá na faculdade. Calma, paciência. Questão 73. Aí começa a distinção entre instinto e inteligência. O instinto independe da inteligência? Tem relação entre um e outro ou são coisas independentes? A resposta é, precisamente, não são coisas independentes. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência, então, vamos dizer assim, de certa forma, uma capacidade também de perceber a sua individualidade, de colocar em ação aquilo que é necessário e, ao mesmo tempo, de, vamos lembrar assim, promover essa relação com os seres e com o mundo. Vamos lembrar também que aqui é uma explicação didática que está sendo colocada, porque a gente vai perceber, a biologia já traz isso para a gente hoje, né? As ciências trazem isso, que existem, por exemplo, alguns tipos de plantas que se relacionam entre si. Então a gente está trabalhando sempre com graus, com estágios diferentes de evolução. Então a gente não pode encerrar cada coisa numa caixinha, porque existe frações de aprendizado que vão sendo construídos com o passar do tempo. Os espíritos respondem, vamos voltar nessa primeira parte da resposta. Precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. É como se, de certa forma, pela nossa necessidade de sobrevivência, o espírito já garantisse essa inteligência, vamos falar até de forma equivocada talvez, né, rudimentar, primitiva, quase que automática, mas que permite que a existência seja preservada, seja garantida. A questão 74 vai seguir ainda nesse entendimento da distinção entre o instinto e a inteligência. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e a inteligência, isto é, precisar definir onde uma acaba e começa a outra? A gente pode de alguma forma construir esse tipo de definição? Olha, até aqui
é o instinto que atua, daqui para frente é a inteligência que atua? Os espíritos respondem que não, porque muitas vezes se confundem, mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. E é interessante pensar nisso, porque ali atrás foi falado, né, que o instinto é uma inteligência sem raciocínio. Então, teoricamente, aquilo que a gente não raciocina para fazer, aquilo que a gente fala que é o automático, isso é característica do instinto. Questão 75. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Vou repetir. A gente pode dizer, tá certo a gente falar, que essas faculdades instintivas, elas vão desaparecendo à medida em que as faculdades intelectuais elas se desenvolvem? E os espíritos respondem que não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. Olha que interessante essa colocação. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se extravia. Por que eles não colocaram esse tipo de informação? Porque tem a ver com entendimento, vamos dizer assim, né? À medida em que nós vamos evoluindo, passando pelas diversas fases, né? Desde a condição de princípio espiritual, nós vamos sendo criados dentro da própria estrutura das leis divinas. Só que chega num momento em que, pela própria possibilidade de desenvolvimento nosso, o nosso livre-arbítrio costuma atuar com mais frequência. Vamos dizer, vamos tentar entender que nesse campo é como se, de certa forma, a gente começasse, como os adolescentes fazem, a questionar, né? Às vezes a se rebelar contra a estrutura que foi criada antes, até com uma necessidade de autoafirmação. Só que aquelas regras que foram estabelecidas, né? Essas regras que são colocadas pela lei divina, elas garantem a harmonia do conjunto. É como se, de certa forma, a gente estivesse sendo guiado num determinado ponto por essa estrutura inteligente que é criada, mas depois a gente é deixado por conta própria para que a gente possa experimentar melhor aquilo que nos convém ou não, até para a gente aprender a desenvolver as nossas potências. Por isso que eles falam que, na maior parte das vezes, o instinto nos guia e muitas vezes com mais acerto, porque não é prejudicado ou enganado pelo nosso livre-arbítrio de seres ainda em processo de desenvolvimento. Podemos conversar melhor sobre isso lá para frente, mas só para a gente pensar. A questão A da 75 pergunta o seguinte, e ainda dentro dessa ideia, por que nem sempre é guia infalível a razão? Por que a razão nem sempre ela é infalível? E aí vem mais ou menos a ideia que a gente estava apresentando, né? Seria infalível, a razão seria infalível, se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Nós temos essa condição. E aí, Kardec coloca a seguinte nota: o instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado, é a minha vontade sendo colocada em ação. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as suas necessidades. Por isso a gente fala do instinto de conservação, do instinto de reprodução e assim por diante. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. É o que vai acontecer com a gente daqui a algum tempo. Por enquanto, ficamos por aqui.